Podtech. Eu sou a Ingrid. Eu sou a Grazi. Eu sou o Júlio. A gente é do segundo ADM Tarde. A gente está aqui hoje com o Rodrigo Assis, que é o atual diretor da nossa instituição. Assis, tudo bem? Tudo bem? Você quer se apresentar um pouquinho mais? Opa, vamos lá. Agradeço desde já o convite de vocês. A gente sabe que é um projeto muito bonito de vocês. Nós estamos aí no terceiro episódio. E sempre são com assuntos muito legais, interessantes. Então eu agradeço desde já o convite. Eu sou o Rodrigo, estou conhecido mais como Assis, porque na nossa unidade tem muitos Rodrigos. Então, apelidou e virou o apelido Assis. Hoje eu estou como diretor da ETEC de Francisco Morato, já sou professor formado em artes visuais. E dentro desse período que eu estive como professor em 2010, já fui coordenador de curso pedagógico e aí eu entrei agora como diretor, vai fazer 2 anos. A trajetória é longa, hein? Bastante. Então, 13 anos de vida. Pois é. De casa. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, que teve agora, Paulo Freire, e como a ETEC está se tornando uma ETEC mais sustentável, em relação a essas duas coisas. A gente queria perguntar para o senhor primeiro, quem foi o Paulo Freire, por que escolher esse cara tão importante, a metodologia dele, que é o que a gente defende bastante aqui na ETEC. Isso, eu acho que você conhecendo um pouco da ETEC Morato, você vai perceber que a filosofia do Paulo Freire é aplicada no dia a dia. Sim. Primeiro que o Paulo Freire ele é um filósofo, um educador, que teve toda uma... ele é conhecido mundialmente, de acordo com a sua pedagogia, e essa pedagogia crítica, voltada à ideia da igualdade, que é o pensamento que ele tem sobre a relação do professor e aluno, entender a necessidade do aluno ser protagonista da sua história, do seu momento de construção do conhecimento. Sim. E que muitas vezes, em todas, se não, é uma aprendizagem contínua do aluno e do professor. Por mais que o professor conheça sobre o assunto, mas a transformação nunca é pelo pensamento do Paulo Freire, não é somente do aluno, não é o único aluno que se transforma, o professor também se transforma, porque ele aprende ali com aquele aluno, com aquela vivência que a gente chama de aprendizagem significativa, por isso que a gente tem tantos projetos aí vinculados a essa ideia. É uma via de mão dupla, Acaba que é uma entrega e um recebimento ao mesmo tempo, A gente para pensar de um pesquisador, um filósofo que viveu por volta de 1920, ele nasceu ali naquele período, e as situações da evolução da tecnologia estão tão grande, e entender que ele fala de coisas muito atuais. E cada vez mais há essa necessidade do professor se ressignificar para buscar esse novo aluno que vem buscar outras informações que muitas vezes era só para o professor. O conhecimento estava ali com ele. Hoje eu consigo abrir o meu Google e eu tenho tudo ali, o que eu precisar, a dúvida que eu tiver. Então é um desafio de trazer essa curiosidade para o aluno, e isso a gente sabe que a gente consegue quando a gente aplica projetos em cima dessa possibilidade de criação, de despertar. Fora que se trabalha até trabalho em equipe, A gente aprende não só sobre aquele conteúdo em si, mas a viver entre pessoas em os nossos cursos técnicos também, administração, informática, logística. Que tudo é muito aplicado nesses projetos. E é o que vocês vão ver fora daqui, Então o mercado de trabalho vai cobrar que você seja resiliente, que você saiba lidar com as adversidades. E ele busca que você saiba, dentro desse processo, como que você vai conseguir resolver. Resolução de problemas, É isso mesmo. Cada vez mais essa resolução de problemas vão ser aplicadas na vida de vocês. Então, se a escola consegue aplicar isso, você vê que na vida do dia a dia do trabalho, o aluno vai se encontrar muito mais nesse processo, entendeu? Acho que é legal a gente explicar um pouquinho também sobre como que funciona o nosso projeto do Paulo Freire, o que a gente faz. Já que a gente é das poucas ETECs que faz da forma que a gente faz, que é no palco e tudo apresentando. A Semana Paulo Freire nossa tem 2 momentos da Paulo Freire. A Paulo Freire é institucionalizada. O Centro Paulo Souza, quando eu entrei em 2010, tinha no seu calendário Semana Paulo Freire. Sim. Então ela já é uma semana que ela é diversa. Então cada ETEC não existe um padrão. Não existe uma cartilha falando, olha, tem que ser feita dessa maneira. Então cada um vai trazer o seu trabalho, colocar ali a sua prática. Ou algumas ETECs trazem palestras, outras trazem capacitações. E a nossa sempre teve um viés muito voltado à parte de cultura e arte. Então, querendo ou não, a gente sempre buscou esses elementos. E aí, o que é Paulo Freire no primeiro, a gente fala que é o primeiro momento deles, os primeiros 4 anos. Era muito parecido com a nossa feira cultural, que é onde a gente tinha salas montadas e os alunos iam ver e acompanhar. E aí, com o tempo, isso foi se tornando uma situação que virou uma reclamação, porque os alunos falavam, eu não consigo prestigiar o trabalho do outro. Eu sou da mesma escola, eu fico lá no meu trabalho para apresentar para o pessoal de fora, para os convidados, e aí quando é para eu prestigiar o trabalho do meu colega, eu não vejo.
E aí foi quando mudou, em 2000, acho que 2015, eu acredito que tenha sido em 2014, nós tivemos uma mudança e se tornou algo para a escola. É por isso que nesse período a gente deixa que vocês vivam o Paulo Freire, não é para que eu convide outras pessoas, porque isso está acontecendo no final do ano. Eu acho que torna a experiência muito mais intensa pra gente, né? Sim, e grande, né? Eu não deixo de ter público. A galera vê vocês na sala de aula, preparando as coisas, vê vocês ali nos ensaios, mas muito em pedaços. Quando você vê tudo pronto, a montagem do trabalho de vocês, aí vocês veem o lindo resultado que sai. É muito gratificante. E muito diferente, né? Você fala, nossa, o que chama atenção, eu acho que é só para vocês verem esse ano. Deu para perceber que a pegada dos projetos foram diferentes, por mais que eles sejam temas obviamente diferentes a Paulo Freire, mas o modo que vocês criaram as cenas foram diferentes da manhã e da tarde. Foi. De manhã não tive nenhuma trilha sonora, chamou atenção isso, achei interessante observar. À tarde todos os grupos tinham trilha sonora, sabe, efeito sonoro, tinha uma música. Então você vai vendo que cada um vai descobrindo formas de apresentar aquele tema de uma maneira muito clara. E lúdica, né? Lúdica. Isso foi muito pontuado a gente criar momentos ali lúdicos, para não ficar uma coisa chata pra quem não faz entendimento. Que desperte essa curiosidade de procurar mais, saber sobre o assunto, que é tão importante, né? A sustentabilidade que fez esse ano. E aí a outra problemática que aconteceu nesse período foi o que resultaram os projetos, né? A gente tem uma demanda grande de alunos. Até o ano passado a gente tinha os ETIs, que ficavam até 4h40, então nós tínhamos 120 alunos por turma, né? Ficava o dia inteiro. Agora a gente tem 120 alunos por período de cada turma, cada primeiro, cada segundo, cada terceiro. Então são 360 alunos por período. Como que a gente vai remanejar isso, né? Como que nós vamos poder trazer essas ideias? E aí há o pensamento de que nós precisávamos mudar algumas coisas. O primeiro dele foi a questão da sustentabilidade, né? Então esse foi o primeiro passo da gestão. Toda a coordenação reuniu para conversar e tratar de que a gente precisava trabalhar com sustentabilidade. Por quê? Em janeiro a gente faz a grande limpeza da escola, pinta, arruma o que tiver que arrumar, faz. E nós tivemos quase dois aqueles caminhões caçambas, para tirar de lixo que não foi usado e que era para jogar fora, que já tinha sido dispensado, mas ninguém usava. Então a gente percebeu, opa, nós estamos criando resíduos que não têm destino. Eles estão indo embora e aí a gente só gasta e era uma loucura, né? Então o primeiro passo foi ter esse olhar sustentável, e que a gente viu que não foi 100%, mas que em 89% a gente percebe que há a prática sustentável no cenário de vocês, na montagem dele e tudo mais. Então isso foi um ponto muito importante. Algo que eu admiro muito aqui na nossa instituição, como aluna eu sou suspeita a falar, né? Mas eu admiro muito porque essa sensibilidade em olhar para eu tô criando esse lixo, eu tô criando esse resíduo, e tipo assim, o impacto que isso vai causar aonde ele chega. E não é todo mundo que tem sensibilidade, e acaba que eu acredito muito em sensibilidade à inteligência. Então eu acho muito da hora mesmo. E você, pode falar. E assim, eu acho que quando você tem esse feeling, né, eu falo que quando o aluno chega aqui, ele vê o que ele tem de possibilidade na instituição e que transforma a vida dele, é algo incrível. Né? Eu acho que aí você aprende a valorizar com outros olhares no espaço que você tem. Porque qual a tendência nossa? A gente conquistou uma coisa, com o passar do tempo a gente vai deixando ele de lado. Eu conquistei, mas eu não lembro a luta, a vontade que eu tinha lá no meu 9º ano de ter entrado aqui. Então quando você se dá conta do que você tem, eu até brincava com os alunos, né, que às vezes falava, eu tô cansado, é tanta coisa. Aí um aluno, a gente falou para ele assim, ele estava no 3º já, eu tô muito cansado, muito desanimado, muita coisa. Aí a gente falou, então, faça uma lição de você, volta para sua escola para um dia. Não é para ele voltar para lá para transferir, mas volta para você ver sua turma. E aí ele falou, vou fazer mesmo. Ele foi, e aí no outro dia ele trouxe um relato incrível. Ele falou, eu não me reconheci mais dentro daquele espaço. Não era mais eu, as pessoas eram diferentes, não porque eu sou melhor que elas, não é isso. Mas que de fato eu via algumas. Ele ficou acho que uns 2 dias lá acompanhando no meio da noite até a turma. Ele falou, eu via que eu estava em outro lugar, que as pessoas não tinham a mesma ideia, não estavam com a mesma pegada de querer buscar o conhecimento. Então eu me senti perdido, deslocado. E quando isso aconteceu, mostrou para ele o quanto que ele tinha que valorizar o espaço que ele tem. Então assim, a gente bate muito na tecla, a gestão, a direção, a equipe,
do cuidado com a escola, né? Com esse espaço que é de vocês. Sim. Hoje mesmo nós temos uma sala muito especial que foi montada para outros de vocês. Então hoje é muito feliz, eu me sinto, a gestão sente, de poder ceder para vocês um espaço de algo que é novo, que vocês estão começando a filmar agora. Então é um espaço que é diferenciado. E isso é algo que a ETEC tem que fazer, o papel dela. Primeiro porque vocês sabem onde vocês estão. Nós somos uma região periférica, né? Então para nós isso aqui é um privilégio. Quantos não gostariam de estar aqui? Ah, parece que é, sabe, todo mundo fala a mesma coisa. Não é falar, é você entender que você está sendo privilegiado. Outras pessoas não têm essa. Ou talvez tenha uma escola particular, com valor X, Y, Z, e tenha algo parecido, mas com a estrutura que a gente tem aqui, não tem outro lugar. Né? Então, quem veio de escola pública sabe o desafio que é. Né? Muitas vezes a gente tem um espaço, e aí a gente tem que se virar com pouca coisa, a estrutura. Então, quando você vê espaços como esses, eles são de mudança de vida mesmo. Não tem nenhum aluno que sai daqui, por mais que tenha sido corrido, pesado, difícil, ele não tenha voltado e falado que saudade que eu tenho da minha época do ensino médio. Foi muito importante para mim, sabe? E isso é uma mudança, né? Então eu acho que a Paulo Freire, ela estimula esses projetos a acontecer. Então a gente sabe que em maio é um momento em que a gente vai ter esse encontro e que vai ser elaborada toda essa questão da necessidade de desenvolvimento do grupo. Saber lidar com as adversidades, saber trabalhar em grupo, entender a equipe, né, tem suas diferentes olhares, o protagonismo de cada um, e a partir daí desenvolver os projetos que são ligados àquilo que vocês desejam. Né? Então isso é um ponto muito importante para nós. Eu acho que é interessante, porque eu acho que todo mundo aqui teve esse sentimento quando entrou, o que o senhor falou. Tipo, de dar valor para o que a gente tem e de cuidar muito aqui. Porque quando a gente entrou, eu lembro que o Zetinski fez o tour com a gente. Eu lembro disso. A todo momento, assim, falando, aqui é o espaço X, mas tenham cuidado com o espaço de vocês, principalmente os laboratórios. Sim. Tenham cuidado com o espaço de vocês. Não são brincadeiras, não quero nada, e toda hora frisando isso, sabe? E eu acho interessante porque tem uma coisa que todo mundo costuma falar, quem estuda no ETEC volta para ETEC uma hora. É verdade. Uma hora volta aqui dentro. Ou você volta como professor, ou você volta como aluno do ETEC. Sim, e eu acho que é interessante porque a ETEC é uma coisa que abre a nossa cabeça. Quando você entra aqui dentro, você sai totalmente diferente. Eu tenho muito esse sentimento de onde eu vim, eu estava numa escolinha, assim, sabe? E tipo, abre a sua cabeça. É uma coisa que abre a sua cabeça. É a prática do Paulo Freire, Freire, a prática do Paulo Freire. Ser crítico. Ser crítico. O crítico não é só apontar, isso é importante. O crítico é aquele que observa, vê o seu caminho em volta de você, as ações que eu posso fazer para aquele espaço, ou aquele ambiente, ou aquele lugar ser melhor, e trazer novos olhares para eles, né? Então a criticidade, eu não quero que ninguém aqui da escola quer que você se torne algo que fique apontando. Isso aqui tá feio, eu odeio isso. Isso não é criticidade, né? Isso é opinião. Cada um tem a sua e beleza, segue, sim. Né? E outra coisa, a gente aprende aqui a desconstruir muita coisa dentro da gente mesmo. Porque você tá aqui a todo momento, a gente tá trabalhando em equipe ali na Paulo Freire. Só que em algum momento alguém vai chegar, isso aqui não tá legal. Isso aqui dá pra melhorar. E você lidar com as críticas. Sim, e você vai quebrando dentro de você aquilo de tipo assim, tudo que eu faço tem que ser bom, tudo que eu faço tem que ser perfeito, tipo assim, eu faço melhor do que você, e o que não é verdade, porque eu acho que é uma junção de muitos dons e que saem coisas muito boas no final, porque junta, né? Vocês pararam para pensar que assim, por exemplo, na sala que vocês estavam no nono ano, eu tinha um grupo de pessoas que também tinham o mesmo interesse de vocês entrarem no ETEC. Nem todo mundo conseguiu, provavelmente. Você deve ter conhecido algum amigo que falou, poxa, não deu, tentei, queria muito, mas não foi para mim. Quem entra aqui é um grupo muito seleto de vontade de mudar, né? Então é um grupo que quer, de fato, aprender. É óbvio que existem, sim, aqueles que ainda se adaptam àquela mudança. Normalmente isso acontece nos primeiros meses do primeiro ano e depois você vai entrando na linha, vai entendendo como que funciona a escola. Mas isso é comum. Então, assim, tanto eu me sinto privilegiado de estar à frente de uma gestão de escola como essa, quanto eu sinto que minha equipe também é privilegiada a olhar para vocês, e quanto vocês são privilegiados. Então, toda vez que eu falo isso, eu entendo o quanto é oportuno ter essa escola onde ela está. Sim. Sabe? Nesse local. A localização em si, né? Esse espaço. Aqui ela muda, ela transforma. Infelizmente, a gente não tem outras ETECs, porque deveriam ter outras na mesma cidade. Sabe? Para dar oportunidade para outras pessoas. A escola não comporta muita gente. Né? Então, quando a gente chega com uma conversa dessa e abre uma possibilidade dessa, que outras pessoas que não são da ETEC ouçam que elas também podem conseguir. E é essa a ideia. Vou dar um exemplo também.
que eu acho que vale para a gente concluir a nossa fala. O ano passado, nós quase não fechamos um curso aqui, que foi Logística da Tarde. Olha que absurdo, a gente tem público, oferta para o público que a gente tem, educação de qualidade, com a estrutura que a gente tem, e não tivemos público para pensar. Quase, foi por um triz que a gente não fechou. Então, são coisas que nos chamam a atenção. Ó, tem alguma coisa que a gente precisa ver que está acontecendo, porque é uma mudança sim. E para ter uma mudança também tem que estar apto a querer mudar. Né? Ninguém vai achar que vai chegar aqui e vai manter a situação da sua rotina que era da sua escola anterior. Não vai. Aqui é outra pegada, tem outra história. E, enfim, é um outro mundo que vocês estão vivendo. Né? Então, são experiências que vocês vão encontrar lá fora. É muito comum os alunos saírem daqui e falar, poxa, meu ano de faculdade foi tranquilo. Eu vi o conteúdo daqui, no primeiro ano eu sabia de todos. Os professores falam muito pra gente, sabia? É muito comum. Os professores que estudaram aqui. É muito comum. Falar, ó, meu primeiro ano foi muito tranquilo na faculdade porque eu vi o conteúdo que estava sendo feito lá. Assim, falando um pouquinho sobre mudanças. Você acredita que a Paulo Freire contribui para você descobrir em si mesmo seus dons? Porque assim, eu sou suspeita a falar porque eu amo esse lugar, Mas uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade foi de atuar. E no meu primeiro ano da Paulo Freire, eu fui colocada naquela posição de atuar. Eu não queria, mas eu fui. Porque a gente aprende aqui também que a gente não só faz o que a gente quer, entendeu? Você acha que, tipo assim, serve para revelar dons? Sim, eu acho que vários projetos como a Paulo Freire, como a Cia Cloth, como os musicais, são espaços institucionais que abrem, sim, o caminho para você se descobrir. Que muitas vezes você em outro ambiente você falaria, não vou, não é pra mim. Não me sinto ali à vontade. E aí você consegue se olhar para o espelho do desafio, né? Então, como eu falei, muita gente aqui tem o mesmo objetivo, na grande maioria da sala, né? Ó, eu tenho as turmas de vocês, vamos dar um exemplo, eu tenho certeza que 98% dos alunos que estão ali querem buscar alguma coisa. Você imagina um grupo de interessados a buscar coisas novas, então é isso que acontece. Vocês vão ser desafiados, estimulados para buscar uma novidade. Então a Paulo Freire, ela é transformadora sim. Ela dá trabalho? Dá. Ela dá briga? Dá. Né? Ela cria confusão? Cria. Mas ela busca que vocês saibam se virar. O que vocês vão fazer nesse sentido? Eu não vou falar com fulano de tal. Isso aqui é maturidade. Então eu tenho que trabalhar a minha maturidade, porque eu sei que eu vou trabalhar numa empresa e se eu estiver lá eu vou pedir mais conta, estou indo embora, gente, não dá mais para mim. Não pode, não é assim. Então quando a gente estimula vocês, é para que vocês observem lá fora. Né? Vocês estão preparados para poder atuar lá fora. E Paulo Freire busca essa relação. Né? A gente aprende a lidar com as pequenas intrigas que a gente tem entre a gente mesmo. Sim, que é um conflito de, às vezes eu falo, né? A gente para pensar que às vezes aqui é uma coisa que incomoda muito na gente, pode ser algum conflito que é nosso. Com a gente mesmo. É a gente mesmo. Tudo que você enxerga no outro tem em si mesmo. É muito verdade isso, entendeu? Ô, gente, alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Não? Nada? Tá bom, vamos lá. Mas vai pensando, viu? Tá pensando. Agora eles dão surpresa. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual a importância da arte aqui dentro, né? Porque a gente, é óbvio que ela tá em tudo. O ateliê é gigante, é muito lindo. Eu acho lindo aquele lugar. Inclusive, Sou suspeita para falar, mas eu acho lindo aquele lugar. Qual a importância da arte, não só para os alunos aqui de dentro, mas como que ela toca no outro, entendeu? Eu penso que assim, a gente, algum tempo atrás, vem melhorando um pouco na cidade, no município, essa relação cultural, né? A gente já teve situações que muitas vezes os espaços eram muito limitados, a gente não tinha lugar para se expressar, vem melhorando. Ainda está longe de ser um espaço, né, um município para muita cultura, mas eu acho que o caminho está sendo trilhado. Já fui falado, é por esse caminho. Então, quando a gente vê a ETEC, desde 2010, ela tem uma veia artística muito grande. Então, a gente fala assim, para mim é ótimo, porque eu amo o que eu faço e ainda amo mais ainda, né, nas minhas aulas de artes. A gente podia trabalhar várias questões muito interessantes e aí a gente percebia quanto as pessoas encaravam, né, falavam, vamos lá, eu topo, vamos na loucura, vamos fazer. E isso é transformador, porque eu acredito que o modo como a arte é construída dentro da escola, da ETEC Morar, ela demonstra muito a necessidade que nós, enquanto indivíduos daqui de Francisco município, tem da falta dessa cultura fora. Nós Né? Sim, e a gente tem que ir para os grandes centros, ou tem que atravessar a cidade, para o museu mais próximo conhecido nosso nacional é a Luz. Né? É o Pinacoteca, lá do outro lado. Então tem que ter um dia para me fazer isso.
Então são questões que chamam a atenção dessa necessidade das culturas estarem muito mais periféricas e não somente centrais, né? E às vezes da gente conseguir perceber isso, entendeu? Porque a arte está em tudo. Sim. Basta a gente tentar correr atrás disso, perceber. Total. Tem a sensibilidade também de enxergar, né? E de enxergar também que muitas vezes é um refúgio para quem faz e para quem vê, né? E é por isso que eu acho que a Paulo Freire transforma nessa questão, né? Como vocês têm que lidar com o lúdico, trabalhar com a parte cultural, ela faz uma situação como a ODS, que ela normalmente tem uma seriedade, porque é um tema, né, de fato polêmico, necessário, que precisa ser resolvido, você transformar aquilo num enredo, numa história, numa construção que você possa interpretar, teatralizar. Isso é muito importante, porque eu acho que são pontos que fazem a gente conhecer quais são a pegada. E muitos alunos que vêm de outras ETECs, que pediram transferência, estão aqui, eles falam, o professor não é igual em outro. E eu acho que é uma identidade nossa. Você pode passar turmas que já vieram para cá, que já estão em outros lugares, vocês vão ver que eles falam que como a cultura é importante. Aí eu vi hoje uma aluna que conversou com a gente, falando que aqui eles chamam de segunda ETEC de Artes, que a primeira ETEC de Artes é oficial, né? É lá no Carandiru. Essa aqui é a segunda. Uma honra, né? E esses espaços foram conquistados aos poucos, né? Eu falo que nada vai ser por acaso. O ateliê. Ateliê 2010, a turma não teve ateliê. 2011 ela não teve. A 2012 a ateliê apareceu. O ateliê tem um grafite incrível de um cara muito conhecido conceitual, que é o Bonga. Bonga é um grafiteiro conhecido. Se você precisar ir no Google, você vai ver o Bonga foi para vários países. É um cara que deu a honra para a gente falar, olha, eu tenho um projeto, posso grafitar aí? Na hora, a gente nem abriu falando talvez, é uma oportunidade. Então são coisas que a nossa ETEC foi trazendo, né? Foi construindo, o teatro também, né? A gente fala que aos poucos a gente foi criando aquele trabalho de sala de aula, virou um trabalho cultural, né? E transformou todo o olhar da escola e virou uma companhia de teatro, que até hoje tem lá, todos que dão aula são alunos que já vivenciaram aqui, estão voltando, então isso é um presente para nós. Aí volta aquilo, né? De quem já entrou na ETEC, já vai de novo, vai de novo. E aí, gente, eu falo dessa parte minha que eu estou, né, falando do meu peixe, mas não posso deixar de falar de outros grandes projetos, tá? A gente tem um projeto esportivo muito importante que é o Tec Sesc, é um projeto de encontro das unidades, então você percebe outra identificação de talentos ali. Muita gente que manda muito bem nos esportes estão ali e se apresentam tão bem para aquela comunidade. A gente foi várias vezes ficando primeiro, segundo, terceiro, e isso é importante para mostrar a identidade da nossa unidade. Nós também temos os projetos, que é o Recicloway, que leva o pessoal para outro país. Sim. Que já entra na sustentabilidade. Né? Então é o único da cidade a gente tem, né? O Ecoponto começou ali embaixo a partir dos estudos que estavam sendo feitos para cá. Então a gente percebe que uma coisa vai ligando a outra e vai vendo a necessidade que a escola tem. Né? Fora os food trucks, que acho que vocês talvez ouviram falar, né? Mas era um trabalho muito legal do curso de administração, com a parte de contabilidade, comércio, que eles faziam toda aquela vivência que o terceiro tem agora, né? De ter uma barraca, do custo. Isso é muito ser empreendedor e também ser responsável pelo seu trabalho. Então, existe muita coisa acontecendo e cada um vai se identificando naquilo que gosta, né? Cada um vai para um caminho que acho que vai ali transformar, ter uma aptidão e tudo mais. Alguém tem alguma pergunta agora? Eu tenho. Viu? Nessa visão que você falou do empreendedorismo da ETEC, qual que você acha que é a importância disso tudo, desses projetos tão incríveis? Eu acho que ela é tudo, né? É necessário, porque você fala, eu vou fazer administração, vou fazer logística, vou fazer informática, para a internet eu acho que eu não vou usar. Usa muito tudo. É para a sua vida, tá? Então muitos daqueles alunos ali conseguiram uma oportunidade melhor de emprego, né? Para fazer talvez aquilo que também gosto, porque eu acho que é muito novo ainda, né? Eu com 14 anos tomar uma ação do que eu vou decidir para a minha vida no mercado de trabalho, principalmente hoje, é algo surreal. Né? Então você sabe que você tem uma primeira habilitação ali sua para atuar. Mas tem gente que se formou na área de informática e está fazendo psicologia. Sim. Tem gente que é da área de ADI e está fazendo medicina, mas transforma a sua vida. Você vai buscar um caminho, vai trilhar ali um modo para você conseguir o seu trabalho, porque você é formado ali, você já tem um currículo diferenciado, e a partir dali você vai embora. E muitos também usam o empreendedorismo para isso, né?
E isso é muito importante para você entender como que abre o mercado de trabalho, como eles entendem, como você administrar seu dinheiro, as coisas que você tem. Isso eu acho que é uma lição que as escolas vêm buscando ter agora, né? Mas ainda muito a passos lentos, um desafio porque falta estrutura, é muito grande a quantidade de alunos e assim por diante, né? Aquela coisa, conhecimento é poder e nunca é demais, né? Nunca, você nunca pode perder. Tudo que a gente puder aprender. Isso é uma lição para a vida, né? Então, lembre-se sempre disso. Assis, aproveitando já essa pergunta da Paulo Freire, a gente queria saber o que você achou das apresentações que aconteceram nesse primeiro período. Eu passei até em algumas salas, acho mais da tarde do que da manhã, eu estou devendo manhã ainda para falar com eles todos, mas assim, a gente sabia do desafio que era ter mais turmas apresentando, por isso foram quebrados em 2 dias, né, o terceiro apresentando o segundo, mas assim, a gente percebe que há uma situação muito atípica do que eu estou começando quando eu entro, que é o primeiro ano, que é aquele receio, não sei o que está. Normalmente no primeiro ano a primeira turma apresentar a primeira DM, por exemplo, né? Acaba sendo da manhã o primeiro lá a ser a cobaia. E aí eu acredito que com o passar do tempo isso vai amadurecendo. Então os temas eles vão ganhando outras proporções. Mas assim, eu falei muito com o primeiro DM da tarde, não tem ninguém aqui, né? Não. Das meninas fizeram aquela cena muito bonita da emoção, acho que é o primeiro da tarde, né? A mãe tá doente, não é isso? E foi muito emocionante. Então você percebe que são talentos que nascem ali, que se criam e se transformam naquilo que a gente conhece aqui. Então há uma amadurecimento muito grande. Mas tem uma coisa que eu acho que foi muito bacana, e eu acho que foi a turma de vocês, que fizeram com a turma do primeiro day da tarde ou da manhã, não lembro qual foi. Vocês foram conversar sobre a Semana Paulo Freire com eles. Foi o primeiro login. Ah, o primeiro login. Foi o primeiro log e o primeiro DM também. Eu acho que vocês entraram nas duas, não foi? Nas duas turmas? Como que é a feira, como funciona? Eu acho que isso é uma necessidade para a gente colocar como hábito. Para elas, às vezes, não chegarem lá sem saber, né? Sem saber o que já para fazer, qual é o tema. Então, quando você chega com isso, dá uma diretriz para eles. Vão falar, opa, o caminho é esse. Então, a galera do terceiro se preparem para o ano que vem. A gente faz um cursinho de capacitação com os primeiros, porque eu sei que eles precisam, né? É uma necessidade, você vê nitidamente que muitas vezes eles ficam perdidos porque eles estão ali. Eles ainda estão se adaptando. Sim, e aí é um boom de coisa, de transformação, onde eu estou, os trabalhos que eu tenho que fazer. Então isso eu acho que é importante, eu acho que ajudou muito esses alunos aí a fazer um trabalho mais organizado, alinhado. Uma coisa que a gente pontuou muito, eu e o pessoal da minha sala, é que a gente olhava assim, não parecia que era coisa de primeiro ano, sabe? A gente deu algumas ideias, mas eles aperfeiçoaram tão bem e trabalharam muito bem com o cenário, com os materiais que eles tinham e com a atuação. E, tipo assim, eles fizeram realmente o melhor que eles podiam e as coisas ficaram muito boas. E a gente ficou, gente, mas não tem como isso aqui ser primeiro ano, porque o nosso não foi assim. Porque a gente não teve esse, a Paulo Freire funciona assim, vocês podem fazer isso. Eu acho que fez muita diferença mesmo. E eu acho que é legal a gente aplicar isso até possíveis reuniões quando forem levar, essa possibilidade de abordar isso com o primeiro, preparar eles, né? Para eles já saberem o que eles vão encontrar, quais são os desafios deles, né? E aí falando sobre isso, aí você vai descobrindo algumas coisas. Eu não lembro qual turma que era que fez um cenário de caixa de leite. Foi de manhã. Foi de manhã. E aí eles já falaram, olha, a gente fez isso porque as caixas de leite foram devolvidas depois para a reciclagem, então eles tiraram aquela tintura, estava colada com uma fita. Então são ideias sustentáveis que vão se descobrindo. E eu falei para ela, eu acho que é legal a gente compartilhar, a gente tem que passar para o outro, olha, isso deu certo na minha, talvez a sua dê certo. Então são desses momentos que eu acho que talvez esses encontros estejam bem aperfeiçoados para esse momento, entendeu? Assim, para o senhor, qual foi o momento mais gostoso, assim, da Paulo Freire? Que você fala, nossa, é aqui mesmo que é meu lugar, sabe? Ah, sempre são todo dia. Mas a Paulo Freire a gente tem muito orgulho porque, assim, a gente sabe que a criticidade é levantada ali, né? Então são muitos temas polêmicos que falam não só da escola, mas falam da sociedade, do que as pessoas pensam, as críticas que são feitas por ela. Então é necessário a gente falar disso. A gente não está querendo vocês fumar bolha, para ficar aqui só pensando e idealizando coisas de escola. Não, a gente está precisando que vocês olhem porque vocês são o futuro nosso, né? Com criticidade para fora, com problemas nossos. É comercial, faz um show já. Já faz o preto e branco hoje na edição. Às vezes já pode uma publicidade. Com certeza. Então, mas é importante vocês... A gente está aí. Blaze.
A questão da Paulo Freire, eu acho que todas as apresentações, desde o início, não é falando por falar não, mas cada uma tem uma identidade. Eu falei, vocês não foram iguais em nenhum momento. Cada um soube trazer, por mais que os temas sejam diferentes, cada um foi muito dessa identidade. Então quando você vê no final de todo aquele dia, né, que é um dia cansativo, a gente começou a primeira, acho que era 8h30, 8 horas, a última terminando era 4, 5 horas já. Então é um dia cansativo, mas é um dia que você fala com muita alegria. Olha, eu pertenço a esse espaço, conheço esse espaço, é um espaço de muita troca e transformação. Então isso para nós é uma maior realização. É sentir professor, né? E no final tava todo mundo pelos cantos, assim, triste, acabou, Paulo Freire. Gente, como assim? Já acabou? Não foi agora, o que eu faço? Tem um meme que fala que eu chorei, isso que era da Paulo Freire, mas eu sinto saudade. Você fica se sentindo inútil, porque você fez tudo durante tanto tempo. E você passa um mês inteiro vivendo em função daquilo. Aí quando acaba, você fica, gente, como assim que acabou? E agora, o que eu faço? Você falou sobre identidade, uma coisa que eu achei muito legal do segundo Info. Assim que eles começaram a apresentação, eles colocaram tipo como se fosse uma plaquinha com setas e tinha tipo memes da sala de vocês, né? Então tinha os cuecas, né? Tipo assim, coisa da identidade mesmo da sala deles. Isso é muito legal. É porque é isso, cada sala é diferente, com grupos diferentes, pessoas diferentes, cada trabalho no final vai ser diferente. E o importante é que a gente consegue olhar para tudo isso e respeitar tudo isso. E esse eu acho que é o segundo a maior questão, né? A gente cria um laço de família com a nossa sala muito grande, por mais que seja brigas, mas é um laço que a gente cria. Mas é muito comum você sair do seu eixo de amizades e ter amizade com outras salas, com outros grupos. É muito comum isso acontecer. E é muito legal. legal. E aí de outros anos, né? Então no primeiro tem amizade com alguém do terceiro. É comum isso. E isso é uma experiência que precisa ter. Né? A gente não cria de novo falando para vocês. Vocês não são educados ali para ficar na caixa só pensando no meu ou na minha sala. É vocês trazerem esse compartilhamento. A sala 12 foi um exemplo disso. Foi unir as forças para tentar conviver em coletividade. Né? A gente passa por isso. Você saber trabalhar em coletivo. Sim. É isso. Existem coisas que precisam fazer? Sim, a gente precisa talvez ali naquele momento cortar a gente que acessa a sala a todo momento, deixar algumas pessoas responsáveis. É isso que a gente faz. E eu acho que são problemáticas que aparecem com uma resolução. E a gente busca um caminho para isso, né? Então esse respeito é muito importante, independente da turma, de qual série que é. Teve muitas vezes que vocês foram papéis principais na hora de olhar para uma ajuda ali com as meninas da merenda, com o pessoal da limpeza, porque eles precisam de você a todo momento. Então é necessário ter esse olhar, sabe? E o respeito a gente vê que é desde quem está entrando na portaria até a sala de aula. Né? E é legal ver isso, que é uma instituição muito unida. Tanto o pessoal dos alunos, o pessoal da limpeza, o pessoal da cantina. Você comentou, né? Porque direto a gente vê os alunos indo ajudar as tias a lavar caneca, a entregar sucrilhos, né? Que eles dão de ajuda. É muito legal isso, porque a gente vê o respeito se formando aqui dentro, sabe? Sim. Coisa que às vezes você não tem lá fora. E aqui dentro você tem. E se você passa pro próximo lá fora também. E se você entra sem esse senso de ajudar, você cria. Você vai criar. Porque aqui dentro você sai transformado. Você realmente sai com vestes novas, digamos assim. E eu acho que vocês percebem, né? Acho que a grande parte já está no segundo ano, que é do primeiro não, né? Não. Mas vocês percebem, já entenderam, talvez já esteja muito claro para vocês, o nosso cuidado não se restringir a vocês. Vocês vão ver muito difícil vocês encontrarem portas fechadas onde vocês não têm acesso. Vocês precisam falar a porta normalmente, só se não estiver lá mesmo, né? Elas estão abertas, porque esse é o nosso papel. A gente sabe que a pedagogia que a gente quer é tratar esse aluno que vai nos procurar, com a mesma atenção para todos. É claro que as abordagens são diferentes, porque muitas vezes a gente tem que chamar atenção, ser muito mais rígido, por conta de situações, mas o espaço sempre é um espaço aberto para isso. Vocês sabem que tanto na coordenação quanto lá embaixo, essa é a nossa construção, né, da direção, da gestão, é ser um espaço democrático. Então, muitas vezes eu já vi lá recebendo, olha, aconteceu tal coisa, uma crítica, mas com uma solução construtiva, vamos buscar um caminho. Isso é importante, porque essa escola não é só da equipe de gestão, não é da direção, não é do aluno. Vocês é uma passagem aqui, vão ter outros que virão futuros, como outro passado que já passaram por aqui e deixaram esse tempo para vocês, né? Então muita coisa transforma. Eu acho que isso é importante para o respeito mútuo, né? Quer fazer uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta.
Assis, a gente tem aqui na nossa escola um projeto que incentiva ainda mais a arte e o teatro, que é a CIA. Como a CIA mudou a ETEC e a sua vida? Essa é a minha vida, isso eu falo muito carinho. Assim, a CIA Clough Clough, ela tem 13 anos aí. E a CIA foi um projeto muito do acontecimento. É ali que eu acho que começamos a perceber que, opa, a gente tem gente talentosa que quer continuar a produzir, né, arte. E aí, quando entrou a CIA, no primeiro ano, era um projeto meu com o professor de português, que era na área de artes, e a gente fez o Alto da Barca do Inferno, de alunos, né? Então era um trabalho do primeiro ano mesmo, né? O primeiro ano tem a leitura. E aí, a gente foi construindo do segundo para o terceiro ano, a gente foi se encontrando nesse projeto. E o pessoal saiu da sala de aula e falou, opa, depois do horário de aula a gente pode montar um grupo para poder falar de teatro, estudar teatro, expressão? Pode. E aí virou o CIA Clough Clough. Então a CIA Clough Clough ela tem todo esse tempo de história, né? Hoje eu tenho muita felicidade, a Giovanni, a Fran, a Amanda, não, me ajudei, gente, é do terceiro. Que tá, a Gabi, desculpa, eu preciso cortar, tá? O Fran e a Gabi, que sempre estão lá dando força, ajudando, e são os presentes que eles já passaram por lá. Então a CIA mudou minha vida como mudou de muita gente. Eu tenho um aluno que é o Wallace, ele fez CIA há 5 anos atrás. Hoje ele trabalha na Word, naquela Word Wi-Fi, né? Ele é uma das pessoas que trabalha ali na parte administrativa. E ele procurou essa semana para falar dessa questão, né? Como o teatro mudou a vida dele, como ele se tornou mais comunicativo, ele soube lidar com algumas questões que ele não tinha, de conhecer o corpo, conhecer a voz. Então o teatro não é para eu sair ator de lá. Ótimo, se você sair ator e atriz, ótimo, mas a Frank sabe, falava isso sempre, né? O teatro é para que você se conheça. É uma conexão sua, com o seu corpo, com sua voz, com seus limites. Né? Então, muitos exercícios que eram feitos ali para a gente saber, opa, isso aqui vai me fazer ir muito mais além. Isso não, eu quero voltar, não quero continuar. Então, a companhia de teatro tem esse papel. Né? Eu acho que a CIA veio fazendo isso muito bem nesses últimos 13 anos. Né? Então, a gente teve a ousadia com a Fran e Giovanni de fazer 3 peças, né? Quem é da CIA aqui sabe, né, do papel. Eu me emociono sempre que eu vejo elas aqui, me lembro das peças aí, como foi bem apresentadas, e a qualidade do trabalho, né? Não é um trabalho aleatório, é um trabalho profissional, você vê que eles saem muito bem preparados ali. E a gente sempre quer que eles fiquem os 3 anos, mas às vezes tem as coisas da vida, como o TechSesc. Alguém fala a mesma coisa? Pode falar. Ah, não, tudo bem, vai lá. Vocês cortam essa parte. Dá licença, pessoal. Corta duas cadeiras. Vai ter sensibilidade para entregar. Só pega minha garrafa aí, por favor. Obrigada, tá, gente? Obrigada de verdade. Desculpa, obrigado, imagina. Tá bom, mas Vou fazer só mais uma perguntinha. Tá, pra finalizar, né, a última pergunta, queria falar sobre a relação da arte com a sustentabilidade, né, os dois ali juntos, trabalhando juntos. E eu queria ler um trechinho de um artigo, né, da Cielo Brasil, que eu achei. Este artigo fundamenta que a arte e a educação através da arte têm um papel importante na construção de um futuro sustentável, porque promovem criatividade, inovação e pensamento crítico, capacidades fundamentais para uma cultura emancipadora de igualdade e responsabilidade social, e condições essenciais para o desenvolvimento de um futuro sustentável. Foi muito que a gente falou sobre o que o Paulo Freire prega a todo momento, né, fala a todo momento, e que os dois têm que andar juntos para que a gente tenha um futuro, né, sustentável. Eu acho que a ODS que veio aí para... Talvez vocês tenham ouvido falar muito da ODS, porque o município de Murato fala muito sobre ela, nas redes sociais você vê, ele mexe a ODS, é a discussão. Então, talvez muitos primeiros contatos que tiveram direto com a ODS, assim, de forma insistentemente, né, foi na prefeitura. O município fala bastante sobre a ODS. E quando a gente tiver necessidade de falar da ODS, a gente viu como que elas são necessárias. A gente já sabia, obviamente, mas para a gente trazer isso para a vida de vocês. Né? Então, para que vocês mergulhassem nelas, entendessem quais são os pontos que são necessários para a transformação da ODS, porque elas não estão para acontecer e acabou, elas vão ser contínuas. Então, é um objetivo que ela vai ter que acontecer, né, até 2030, mas que ela já é algo fixo, ela já está aí, né, ela está acontecendo, e
vocês serão muito bom trabalhar com essa ODS. Na empresa onde vocês forem trabalhar, enfim, a ODS faz parte desse processo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, falar de arte junto com ela é fundamental. É a gente olhar para outros, talvez objetos, materiais, matéria-prima, que a gente talvez descartaria, nem olharia. Por isso que eu falo, eu ainda preciso dar continuidade com o Paulo Freire para ter um momento, que aí eu posso até dar sugestões para um possível podcast futuro, de que os alunos falem quais foram os materiais sustentáveis que a ODS teve na sua sala. Até de dica, né? Então dá pra gente usar a ODS, isso até pro Instagram talvez, ODS de tal grupo. O que foi sustentabilidade? Sei lá, 5 segundos, 10 segundos, enfim, para falar o que é. No meu a gente usou material de caixa de leite. Colocando lá e colocando, depois a gente doou. É uma regra, você não está usando a arte com sustentabilidade. Então essas práticas elas têm que ser compartilhadas. Talvez esse momento não tenha que cada um está focado no seu. A gente só viu o final lá, né? Sim. Então são coisas que eu acho que vale a gente trazer e divulgar, porque eu acho que são trocas. Opa, então talvez eu consiga usar no ano que vem no meu projeto. Serve então, até para quem vai entrar, né? Vai entrar. Não sei o que fazer. Assiste esse vídeo aqui, você vai saber. Ele mostra quais são os materiais usados da Paulo Freire de 2023. E até para os musicais do terceiro. Total. Então um vai brincando os outros, então você vai fazer a sustentabilidade, se tornar arte. E é isso que a gente faz dessa relação. É isso que os grandes barracos carnavalescos fazem. Eles não vão comprar todo o material de novo para montar a alegoria, eles reciclam. Então, tem barracões que 90% ou até mais são reciclados, né? Então são pontos que eu acho que a gente precisa trazer até para melhorar por conta financeira da escola, mas acima de tudo por conta sustentável. Né? É um papel que a gente precisa ter. Não se dá para jogar 2 caçambas daquela fora com tanto material que poderia ser reaproveitado. E naquele momento não tinha valor nenhum, então ela ia se perdendo. E hoje a gente vê, depois de todo esse olhar, que vocês já começaram a trazer isso, né? A gente vê a diminuição nítida da sala, com uma logística dedicada à turma. Ali vocês estão usando o que de fato dá para reaproveitar. E a ideia da sustentabilidade com arte é isso. É reorganizar esses espaços e trazer transformações para eles. Então, acho que vocês estão muito bem colocados aí nos espaços que vocês já começaram a mexer. Obrigada. É isso, gente. Alguém falou mais alguma coisa? Bom, queria finalizar falando obrigada para Cis, para todo mundo que está aqui hoje. E finalizar com uma frase do Paulo Freire: a educação ela não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Pensem um pouquinho nisso e é isso. Um beijo e até o próximo Podtech.